Então, boa noite, irmãos e irmãs. Obrigado pela presença. Estamos encerrando o mês da Bíblia, Palavra de Deus, que se encarna também na palavra humana, do conhecimento e na formação, na informação. Então nós temos uma grande alegria de ter conosco a doutora Valdilene nesta noite, nos ajudando a pensar esse mês de setembro, que é o mês amarelo, mês em que a gente está cada vez mais tomando consciência que deve tocar nos assuntos tabus, como depressão, como suicídio, né? E agora à noite, vendo a TV, passou uma pequena comunicação dizendo assim que a prevenção do suicídio é se falar do suicídio. Na televisão, fiquei contente de ver agora de noite. Então, está sendo transmitido, nosso pessoal em casa já está acompanhando, né? Então nós que estamos aqui ao vivo podemos participar efetivamente, perguntando, colocando alguma dúvida. Então, Padre Paulo, que é um irmão querido, que inclusive prefaciou o livro de doutora Valdilene, ele também é psicólogo, ele vai fazer uma apresentação assim mais técnica de doutora Valdilene. Paulo. Pode. Pois não. Ele vai se afastar um pouco e tirar a máscara, que atrapalha a comunicação. Beleza, irmão. Que bom. Que beleza seu instrumento. Oi, som. Eu pedi a permissão ao padre Luiz. Oi. Porque eu também já sou convidado, né? Mas claro que continuo tendo todos os cuidados, que realmente facilita a gente. É ruim ficar esse tempo todinho falando, né, com a máscara. Como eu costumo dizer, primeiro quero agradecer, queremos agradecer, louvar a Deus, e nos sentimos acolhidos e acolhidas pelo primeiro anfitrião deste espaço sagrado, que é Jesus Cristo, a Virgem Maria. E queremos de um modo, eu vou sempre falar na primeira pessoa do plural, juntamente com a doutora Valdilene, queremos agradecer carinhosamente ao padre Luiz Antônio, que no ano passado foi o lançamento do terceiro livro, A Busca da Felicidade pela Fé, e hoje estamos aqui tendo a grande oportunidade de apresentarmos o quarto livro da doutora Valdilene. E uma alegria muito grande, estamos aqui como paróquias, as nossas paróquias estão aqui bem representadas, né? A Paróquia Menino Jesus de Praga e a Paróquia São Francisco. Queremos também agradecer a presença do padre de Jaci Brasileiro, né, que está nos prestigiando, bem como todos aqui presentes. E como eu digo sempre, esta Assembleia se estende a cada família que nesse momento está, né, participando conosco do lançamento do quarto livro da doutora Valdilene. Bom, o padre Luiz Antônio já citou o título desta preciosa obra. Mas antes de falar da obra, eu quero lhes dizer, compartilhar com vocês a alegria que foi por meio daquele casal que ali está sentado, Eldimeirinha, que falou tão bem da doutora Valdilene, que na mesma noite eu passei um fio, né? Ou seja, um telefonema, e até hoje, há 4 anos, a gente tem essa parceria, não é isso? Há 4 anos. Mas antes, quando eu cheguei na livraria Paulinas, eu encontrei o primeiro livro e disse assim, meu Deus, eu quero conhecer essa escritora paraibana, Valdilene Andrade Pereira, porque assim, tudo que é nosso, aliás, né, nós temos um potencial imenso, seja na arte, né, no meio acadêmico, enfim. Então, nesse tempo de 4 anos que a gente vem convivendo,
eu venho percebendo o zelo, o interesse, a vocação que ela tem, até que vem partilhando, formada em farmácia e medicina, mas o sonho desde pequena a tornar-se uma grande escritora, né? Esse espaço ela está galgando pouco a pouco e dando a sua valiosa contribuição a toda a sociedade brasileira. Eu falei para o padre Luiz Antônio, doutora Valdelene, e aqui está presente João, né, Pereira, João Paulo, Mariana Vito, a futura nora, né? A dificuldade, não dificuldade, mas assim, a responsabilidade, né, de fazer a apresentação de um livro, porque o nosso nome percorre o Brasil inteiro, né? Não é verdade? É uma grande responsabilidade. Mas no ano passado, eu tive um grande feedback de quem? Nada mais, nada menos do que o padre Luiz Antônio, né? Um homem que que nós temos uma grande e profunda admiração. Aí eu me senti ainda mais, se já estava seguro, mais ainda, né? A gente ter esse feedback. Então, por si só, né, a obra, o título, já nos chama muita atenção. Depressão, vire esta página. Olha o convite. E o subtítulo, as 3 palavrinhas-chave. Conheça, previna e trate-se. No começo da apresentação, eu inicio com a expressão popular. A prevenção é o melhor remédio. É melhor prevenir do que remediar. E a gente sabe que o conhecimento científico, a pesquisa passa do conhecimento popular dos nossos avós, que tem uma grande sabedoria acumulada. E a medicina, a ciência se apropria realmente, claro. Qual é o objeto de estudo da ciência? Se não o experimento, a observação, o contato, né, a pesquisa in loco, ou seja, in natura, o contato direto. Então, pela experiência como médica e farmacêutica, nos seus relatos, né, no contato há mais de 20 anos com a população e com seu embasamento, desde o seu mestrado, continua escrevendo, publicando, então é uma pessoa que vem cada vez mais se empenhando e oferecendo para todos nós um conhecimento que vem embasar, vem nos preparar para a gente de verdade prevenir, para a gente não remediar. Então, eu falei assim, eu vou dar uma entrada na sua fala. A gente não pode falar do indivíduo ou da pessoa humana sem nos remetermos às 4 dimensões, né, que engloba o ser humano, que é a dimensão biológica, psicológica e social. E a OMS, já no ano de 1946, incrementa ou acrescenta a 4ª dimensão, que é a espiritualidade. Interessante, numa passinha aí do livro, no capítulo, ela faz esse contraponto que antes a ciência, a medicina, queria realmente, ou detinha o saber, via o homem de uma forma mecanicista, ou mecânica, sem realmente ter esse olhar, essa preocupação com a dimensão espiritual, que remete ao sentido de vida, né, à existência, que por sinal, com toda a tecnologia que nós temos hoje, com todo o desenvolvimento tecnológico, na medicina, nas pesquisas, mas ainda não traz uma resposta para a existência humana, senão agora a própria medicina, que no curso de medicina, no curso de saúde, tem uma disciplina, ainda é optativa, mas tem, que é saúde e medicina, saúde e espiritualidade, né? Espiritualidade e saúde. É a disciplina que hoje nós temos na grade curricular. E no ano passado, eu acredito que praticamente todos nós que aqui estamos, vimos aquela reportagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem até um vídeo que foi exibido, foi até pela TV, foi a Record, e
incentivando, principalmente os médicos, a acolher o paciente a partir das suas crenças, valorizar as suas crenças. Por isso, assim, eu vou me deter um pouco, prometo assim não me estender tanto, mas principalmente não podemos, como eu falei, ver o indivíduo sem ver ele como um todo. Aí repito, reforçando, o ser humano, bem sabemos que é visto nas quatro dimensões: bio, psíquico, social e espiritual. A quarta dimensão, como acabei de dizer, que a Organização Mundial da Saúde define como a espiritualidade como qualidade de vida. Por que eu estou falando espiritual? Não seria diferente, né? Pela nossa experiência como padre, pelo contato no espaço religioso, até porque o padre Luiz Antônio me apresentou, e no ano passado eu concluí um mestrado em gerontologia, e tudo lá na universidade que pede o meu auxílio é a espiritualidade. Claro, associando também a academia, né, a pesquisa, mas também a minha vivência como padre, como cristão. Então, nós sabemos que hoje em dia a sociedade impõe, não é nem propõe, impõe. Interessante, né, que Jesus Cristo, ele propõe: se queres, ele mostra nas suas curas que o potencial está. Sempre ele vai perguntar nas curas: olha, você quer? Você acredita? Não é? Ele propõe, ele dialoga. E aí a sociedade, nos tempos atuais principalmente, impõe um padrão de beleza e de felicidade. Por exemplo, a propaganda das lojas: venha aqui, você é feliz. Eu só não vou dizer o nome da loja, pelo amor de Deus, né? Que não vou fazer propaganda e também no momento, né? Então, venha que aqui você é feliz. Uma pseudo-felicidade que não existe. Até porque os bens materiais não trazem, digamos assim, plenamente a felicidade. Bem sabemos. É uma realização. Mas quando eu galgo aquele objeto, imóvel, um veículo, outro, um celular de última geração, eu já me traz o quê? Uma angústia, um vazio, já não me preenche mais. Então a sociedade ela leva, como bem sabemos, eu apenas estou reforçando o que nós já bem sabemos pela nossa vivência, pelas pregações, pela a nossa vivência como comunidade e o nosso senso também crítico. E aí, em nome dessa sociedade que impõe uma pseudo-felicidade, o que acontece? Pela correria, por essa busca desenfreada de aceitação para ser visto. Até eu coloquei no terceiro livro, né? Eu tenho que ter para ser. Que prevalece deve ser o quê? A pessoa, a dignidade, como nós bem sabemos, a dignidade humana. Então, em nome dessa correria, a gente sabe que é um efeito dominó. Nós estamos, a paróquia, eu terminei esquecendo, mas claro que no finalzinho não iria esquecer. Parabenizar a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, por organizar juntamente com os padres aqui presentes, o padre Antônio Luiz Antônio e o padre de Jaci Brasileiro, juntamente a vocês. Então, é um efeito dominó, como nós sabemos. Nesse tempo de pandemia, vamos pensar na pessoa idosa, principalmente aquelas que moram o quê? Sozinhas. A gente que eu fui, como até eu brinco, eu fui até numa celebração, pela minha espontaneidade, eu disse assim: feliz os convidados, né? De tanto brincar que tinha sido convidado, tive Covid, como o senhor também, né? Já é convidado. Mas a gente pode ter novamente, que Deus nos livre, mas já tem um caso próximo, uma pessoa próxima a gente que está com a Covid pela segunda vez. Bom, mas voltemos. Então, em nome dessa correria, da busca pela sobrevivência, pelo o alto custo de vida, sabe,
A inflação aumenta, o salário realmente não acompanha, a gente sabe os desafios, e principalmente profissionais da área de saúde que tem que trabalhar, né, dobradamente, a sobrecarga. E aí a falta de tempo. Aí vem onde a doutora Valdelene, até eu pedir permissão, claro que eu não vou explanar, mas só para a gente ver a estratégia da superação. O que eu quero mostrar aqui, claro que no livro a gente vai encontrar isso aqui bem mais debulhado, de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa de ler, porque a doutora Valdelene escreve muito bem, muito fundamentado, mas uma linguagem que é muito gostosa, acessível de se compreender. Assim, o nosso tempo para conviver na nossa casa, a pessoa idosa, quantas pessoas nesse tempo aumentaram também o peso, a ansiedade, né, a guludice, né, comendo muito, falta de atividade física, as crianças estudando agora remoto, os pais irritados, sem ter tempo, crianças já desenvolvendo um alto grau de ansiedade, não é? Ansiedade, que consequentemente a depressão, o nosso tempo minado. O que mais a gente escuta é: eu não tenho tempo. A gente interpreta o tempo como ouro. Até a gente diz assim: tempo é ouro. A gente está tão condicionado à questão do tempo que muitas vezes até na igreja fica olhando para mim. Mas me dá uma agonia tão grande quando eu estou assim presidindo, que eu vejo uma pessoa de vez em quando. Aí eu pergunto assim: ei, fulano, bem descontraidamente, ei, você vai tomar remédio, é? Então, o nosso tempo cada vez mais vai sendo minado e a gente não tem tempo para a nossa convivência. Eu estou acompanhando um grupo da Universidade Federal, do IP, que é o Instituto Paraibano de Envelhecimento, e nós estamos fazendo rodas de conversa online. E o tema da semana passada foi amizade, com o objetivo da gente fortalecer o grupo e se conhecer. E a tarefa de casa foi um vídeo de Oswaldo Montenegro, A Lista. Quantos amigos a gente não deixou para trás? Principalmente a pessoa idosa que tem inúmeros ganhos, mas colocando uma balança meio a meio, vamos dizer, fica 50% de perdas e ganhos. E esse tempo a gente quase não tem. Eu gostaria também de fazer um paralelo com o capítulo 2 do primeiro sinal ou milagre que Jesus realizou na Bíblia. O que é que simboliza o vinho? O amor, a alegria. É tanto que quando faltou vinho, a mãe de Deus, nossa mãe, ela não recorreu ao mestre-sala. Ela foi ao encontro de Jesus. Olha, o vinho acabou. E quando o vinho acaba entre nós, o amor, a gente vai se esfriando e vai levando o adoecimento. E um dos fatores que até a doutora Valdelene, já estou entrando no como superar, repara, de uma forma leve, a gente tem toda a receita, ela coloca bem no livro, quando explana a dimensão comunitária, a dimensão social, a religiosidade que vai fortalecer a nossa espiritualidade. Então, quando a gente quer receber alguém na nossa casa, a gente oferece o quê? Um vinho, né? Até uma estratégia. Venha, a gente vai se encontrar como família, tomar um vinho junto e sair todo mundo feliz. Claro que ela vai colocar uma forma mais explanada, apenas eu estou colocando a partir do contexto, mas no livro ela vai trabalhar de uma forma bem mais recheada, bem mais ainda. Se está sendo prazeroso, mais ainda. Isso aqui é só um aperitivozinho para a gente ter o gosto de adquirir o livro, que por sinal, um livro compacto, bom, que já é o começo de uma breve futura coleção, né? A gente já está adquirindo o primeiro exemplar da coleção que, com a graça de Deus, ela pouco a pouco vai lançando. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui, e vocês levantem o braço, eu também vou fazer isso, né? Quem aqui tem algo a fazer e diz assim, levanta a mão, por favor, seja sincero. Deixa para depois, deixa para amanhã. Quem aqui gosta, ninguém gosta que traz sofrimento, mas quem aqui protela? Amanhã eu faço. Ninguém, pelo amor de Deus. Parabéns. Pois é.
Aí eu pergunto, a gente cuida demais, vocês que são avós, pai, mãe, qual é o tempo que vocês têm para vocês mesmos? Vamos falar a gente como padre também. Na pesquisa que eu fiz do mestrado, isso eu fiz parte da pesquisa, mas de uma população, uma amostra de 20 padres, 20 padres na faixa etária de 60 acima, foram pesquisados 14. Só 4 têm atividade física. Ela coloca bem direitinho, como farmacêutica e como médica, mostrando toda, vou usar essa expressão no popular, toda a engrenagem, né? A serotonina, noradrenalina, de uma forma, olha, como propriedade ela tem como escritora, farmacêutica e médica. Então, isso ela vai no livro, são estratégias que a gente vai sair daqui hoje, vai ler o livro e já vai tendo esse cuidado, mas eu estou percebendo, parabéns, que quase ninguém aqui protela, né? Ou não estão sendo sinceros, eu também estou sendo sincera, também não queria acreditar, mas tudo bem. Mas tem o direito também, né, de... Então, depois, aí eu quero aproveitar, Padre Luiz Antônio, o lazer também, como está dentro da nossa qualidade de vida. Por exemplo, vocês são donos de casa, principalmente, eu não tenho tempo, vai dormir sonhando nas panelas batendo, né? Vocês trabalham como donas de casa dobradamente. Se olhar direitinho pelas estatísticas, a faixa etária, isso até é uma pesquisa também para a gente incrementar, quem são mais acometidos? Claro que pelas estatísticas, sempre você vai pegar o manual do DSM-5, que até acrescenta o transtorno pelo uso excessivo do computador, das redes sociais. Pode perceber, praticamente todos os transtornos psiquiátricos, vai olhar qual é a prevalência em mulheres. Mas será que é só por mulheres? Ou é porque vocês também verbalizam, vocês choram, vocês procuram um profissional? Isso também ela coloca. Graças a Deus que hoje em dia não se tem mais vergonha, ainda tem poucas pessoas de dizer assim, eu vou ao psicólogo, eu vou fazer psicoterapia. Há uma necessidade. Eu vou até assim dizer para vocês que já tiveram pessoas que vieram se confessar. Eu falei assim, pelo estado emocional, as mãos geladas, cabisbaixa, a sobrecarga, eu disse assim, eu me ofereci, vamos fazer o seguinte, deixa eu te escutar, eu vou fazer primeiro uma escuta, aí depois da escuta, você se confessa. Poxa, já tiveram pessoas de fazer até 5 atendimentos, para finalizar com o sacramento da cura. Até porque, ao pé da letra, poucas pessoas sabem se confessar. Pode observar, a gente que é padre, quando não vou generalizar, mas é uma boa parte. Quando vem se confessar, já diz assim, já quer logo se justificar, trazendo o contexto, né, as suas dificuldades. Por isso que requer, e a gente também não está dando conta sozinho. Eu não estou entendendo quem está em casa e aqui, e os padres. Eu estou separando bem direitinho o que é o sacramento e o que é uma escuta, sabe? Mas de acordo com a necessidade, já chegou a situação de eu me oferecer para escutá-la. E a gente sabe que há necessidade da psicoterapia. Apesar de que hoje o meu tempo já está se esgotando, eu estou falando um pouco rápido, mas eu estou querendo já finalizar para não me alongar tanto. Que ainda hoje o serviço, aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, finalizando, né, hoje, e claro que se estende, isso aqui realmente já está dizendo, amarelo é para sinalizar que é preciso a gente continuar atento e não se isolar. A doutora Valderano coloca também, bem direitinho debulhado, a importância também do trabalho multiprofissional. Como a gente precisa também conhecer o que nós estamos comendo, a maneira que a gente se alimenta, os alimentos industrializados, o número de pessoas que aumenta o câncer,
e outras também patologias. Depois, assim, cultivar a espiritualidade, como eu falei e finalizo, a integração. Uma das motivações da pessoa idosa também está nos grupos, é sair da solidão. Os pais reclamam, até se queixam para nós padres, a criança, o adolescente chegou a fazer o crisma, ser crismado, mas depois desaparece. Aí a gente tranquiliza, olha, o alicerce, o seu testemunho já foi muito bem dado. Com o passar do tempo retorna. E realmente, quando chega assim a fase adulta e também a velhice, né, ou a pessoa idosa. E depois, para finalizar, esse ponto aqui que ela coloca, eu assim pedi permissão, porque todo o embasamento, né, os aspectos emocionais, a introdução, as causas, e eu quis dar também, já direto na parte da estratégia, ou já da intervenção. Está vendo aqui, já são estratégias que já traz o quê? A intervenção. E por último, ela coloca tão bem, que hoje é tão necessário, que aqui acrescenta, que por sinal, os PSF, os hospitais, escolas, uma equipe multidisciplinar ou profissional. Eu vou dar um exemplo e finalizo. Eu gosto de trabalhar com exemplo, vai ser o último exemplo, de uma senhora da nossa paróquia, acamada. Depois que a fisioterapeuta esteve lá, a mulher já começou a falar. E a luta é para conseguir um fonoaudiólogo e um TO, o terapeuta ocupacional. Então, repare, outra estratégia, outro meio que a pessoa idosa, nossa, a criança, o adulto, interessante, naturalmente a gente vai trazendo para a nossa experiência, a criatividade. Até porque, no capítulo 2, versículo 7, nós recebemos o hálito de Deus, né? Então, Deus sopra nas narinas, então nós somos expressão do divino. A criatividade, por exemplo, toda segunda-feira, meus pais são agricultores e eu gosto de cuidar de plantas e de horta e também de criar galinha e animais. Então eu sei que quando chegar, já estou com 46 anos, daqui para frente, eu cada vez mais vou encontrar sentido para o meu viver, para o meu existir. Então nós só precisamos estarmos com o outro, que por sinal, e portanto, como nós vimos na terceira dimensão do ser humano, o homem é um ser social. Então, mais uma vez, doutora Valdelene, fiquei assim muito honrado, feliz, né, pelo convite para fazer a apresentação do quarto livro. Fiz do terceiro, que é A Busca da Felicidade pela Fé, e do quarto, que é Depressão Vire Esta Página. Mais uma vez, eu sou um pouco repetitivo, é porque o meu coração não comporta a alegria de estar assim diante de vocês, e até em qualquer celebração que eu estiver, numa fala, eu gosto de citar esse pensamento para me recolher. Ditar agora. Diz que está no livro do Pequeno Príncipe, mas eu aprendi que é ditar agora esse pensamento. Que cada pessoa que passa por nossa vida não vai só e não nos deixa só. Deixa um pouco de si, levando um pouco da gente. Não é profundo? E hoje a gente vai levando um pouquinho de cada um, e por meio desse livro é que vocês vão levando a experiência e a dedicação dessa mulher que passou noites de sono, cansada, pensando em cada um da gente. Olha que luxo para a gente. Muito obrigado. Certo? Então, agradecer a acolhida do Padre Luiz Antônio, mais uma vez, que ano passado eu estive aqui, tinha uma plateia bem maior do que essa, porque não estávamos com esse problema da pandemia. O Padre de Jaci, que tive a honra de fazer uma live com ele, né, Padre Jaci? E nós já abordamos essa questão, né, da importância da espiritualidade, da vida cristã, certo? E agradecer a minha família, que mais uma vez está aqui comigo, né, marido, filhos, aos amigos aqui bem queridos, aí das equipes de Nossa Senhora, tem gente aqui do SCC, né? E toda a equipe aqui da Pascom, que nos acolhe sempre assim com muito carinho. O meu amigo Edson, que sempre vem tocar no sax, nos lançamentos dos meus livros.
E então vou começar falando da importância da doença, né? Aliás, primeiramente quero dedicar a obra, eu até coloco aqui, a minha mãe, né, que faleceu em 2017 e que foi a minha primeira catequista, viu, padre? Que realmente a catequese começa em casa. E eu procuro seguir o exemplo dela com os meus filhos, que foram coroinhas aqui durante uns 10 anos, com o padre Egídio e padre Marcondes. Então, acho que, pelo menos essa herança, eu estou deixando para eles, né? A importância que é a gente ter uma religião, né? Propriamente. A gente ter temor a Deus, que eu acho que falta isso nos dias de hoje, né? Então, quero dedicar à minha mãe, que foi minha primeira catequista, e que me ensinou que a gente deve colocar Deus em primeiro lugar. E muitas vezes a depressão começa porque a gente coloca, eu digo a gente no coletivo, a razão da nossa vida em outra pessoa, né? No marido, na esposa, no filho. E as pessoas, elas podem nos decepcionar, poderão nos faltar. E aí, que será da minha vida? Então, eu me deparei com isso na perda da minha mãe, né? Eu fiquei, assim, muito, muito triste. Além de tudo, tive que passar um bom tempo cuidando dela na doença. E a gente sofre junto com aquela pessoa que está doente. Mas o exemplo que ela me deu foi de não reclamar, não ficar duvidando de Deus em nenhum momento. E até o final ela permaneceu assim. Ela foi uma das vezes que ela foi para o hospital, que ela estava consciente, ela foi rezando o Pai Nosso. Acredito que para se fortalecer, né? E espantar o medo. Porque a gente diz que não tem medo da morte, mas o ser humano tem medo da morte, né? E, na verdade, quem se suicida, que seria o cume, né? Da depressão, a pessoa não é fraca, a pessoa também não é corajosa, ela nem sequer quer morrer. A pessoa que suicida, ela está sofrendo tanto que ela quer pôr fim ao sofrimento dela. E muitas vezes as pessoas julgam, dizem que quem tem depressão não acredita em Deus, que quem se matou não tinha Deus no coração. Eu já ouvi isso. E teve pessoas queridas minhas, né, amiga, inclusive pessoa que fez SCC aqui comigo, e que infelizmente teve esse evento na vida, né? A gente não pode julgar outra pessoa, porque você não sabe o sofrimento que ela está passando. E essa história de dizer que a pessoa não vai para o céu, nem a igreja afirma isso mais. Só cabe a Deus, né? Ele é que sabe o coração da pessoa, o que ela estava passando e os últimos instantes de vida dela. Como o padre Paulo bem falou, é muito importante a prevenção. Então, a pessoa pode dizer assim, mas como é que vai prevenir isso? Procurando aliviar o estresse, não é? É que a gente vive numa vida, numa sociedade que cobra o sucesso de todo mundo. Você tem que ter um bom carro, você tem que ter um celular. O último não serve você ter um celular, você tem que ter o da última moda. Você tem que usar roupa de marca. E isso leva a uma cobrança muito grande, né? Todos nós nos sentimos cobrados, né? E isso leva à depressão. Muitas vezes a pessoa se frustra porque não consegue ter aquele padrão de vida alto, ou o padrão de vida que a família, né, julga que você deveria ter. Então, como pode um médico andar com um carro desse? Eu mesma já tive o desprazer de ouvir de uma médica na rede social, dizendo que se tivesse um carro popular, acredito que era um Celta, ela rasgaria o diploma. Eu acho isso uma tristeza. Que o Papa Francisco, que para mim é o ápice, assim, é a pessoa mais importante que possa existir, que até os outros governantes respeitam, o Papa Francisco
já como bispo, andava de metrô, andava de ônibus, não é? Então, por que você tem que se julgar que você tem uma roupa da moda, o outro não tem, então o outro não é bem-sucedido? Eu conheço pessoas muito simples e que andam de uma maneira muito simples e que são inteligentíssimas e que são bem-sucedidas e não precisam aparecer. Então, a gente tem uma sociedade que está movida pelo ter e não pelo ser. Agora, eu lembro muito bem do meu pai, quando eu era criança e adolescente, e ele dizia, você não é a sua roupa, você é aquilo que você é, e não aquilo que você tem. Então, eu tive muito exemplo em casa, né? Tanto do pai como da mãe. Da mãe, principalmente. Então, eu começo o livro fazendo essa reflexão, mostrando as causas da depressão. A depressão é uma doença multicausal, então o tratamento dela não é simples, como muita gente diz. Não é só tomar remédio. Ela é multicausal, então ela tem fatores genéticos que influenciam. Quem tem uma mãe, um pai, um parente próximo que teve depressão, vai ter na genética aquela predisposição. Não significa que vai ter. Mas devido a alguma coisa que aconteça na vida do indivíduo, né, da pessoa, às vezes a morte de um parente, às vezes o desemprego, que agora no nosso meio está tão comum, né? Tanta gente que foi demitida. E então, uma separação, um divórcio, tanto pode ser fator de depressão para as crianças e adolescentes que estão com os pais se separando, como também é fator de risco para os cônjuges que estão se separando. Eu atendi uma vez um rapaz que ele chorava, ele tinha todos os sintomas de depressão, que nem é muito comum no homem. Eu coloco aqui no livro, também como o Padre Paulo mencionou, os fatores que fazem com que a mulher ela manifeste mais, né, o transtorno depressivo, mas o homem também tem. Geralmente ele vai manifestar uma agressividade, um isolamento, às vezes pode descontar na bebida, alguns podem ficar violentos, não, então no desemprego, muitas vezes isso pode refletir sobre a saúde masculina, né? E desencadear até um quadro de violência, certo? Porque ele não sabia, a família não conhecia que ele estava desenvolvendo alguma doença, e isso pode acontecer, né? Então, essa pessoa que eu atendi, ele não tinha esse sintoma tão comum no homem, não, de agressividade. Era o contrário, ele foi abandonado pela esposa, ficou com as crianças, e ele desabou. Então, ele chorava com muita frequência, não se alimentava direito. E o pior é que ele não aceitava também bem o tratamento. Existe isso, existe o preconceito. Às vezes eu encaminho uma pessoa para o psicólogo, para o psiquiatra. Não precisa necessariamente estar com um quadro grave. A gente quer prevenir, não é? Então aí muitas vezes a pessoa diz, eu não sou doida. E alguém na família, se souber que você está indo num psiquiatra, num psicólogo, né, muitas vezes diz que é doido. Eu atendi uma senhora que o marido disse que ela estava tomando remédio de doido. Aí isso faz com que a pessoa muitas vezes não se trate, né? Eu falo muito da espiritualidade, como o Padre Paulo mencionou, porque para mim é uma ferramenta das mais importantes para você vencer a depressão e até para prevenir, né? Mas a gente também não pode, como alguns infelizmente colocam, de dizer assim, você não tem Deus não? Você está tomando esse remédio? Eu já escutei isso, né? E isso é assim chocante, porque a pessoa se sente como se fosse um fraco. Essa que é a verdade. Então, a gente também não pode ter o extremo de achar que a religião resolve tudo e dizer assim,
minha irmã, você não precisa tomar esse remédio, não. Vamos para a igreja. Eu vou levar você para o pastor rezar, ou para o padre rezar. Infelizmente, eu tive uma amiga e que estava entrando num quadro depressivo e o marido teve essa atitude de levar ela para o pastor, somente. Porque se tivesse levado para o pastor e tivesse feito logo com que ela se tratasse, ela não teria ficado tão grave. Infelizmente, ela se suicidou, né? Ele, inclusive, escondeu da família dela, dos irmãos. E só quando ficou de uma forma muito grave foi que foi tomada providência. Aí não tinha mais jeito. Porque a depressão, se ela se agravar muito sem tratamento, pode chegar ao ponto de afetar o funcionamento cerebral. Alguns podem desenvolver um quadro tão grave que se assemelha a uma demência, né? Então, o idoso, né, ele pode desequilibrar de uma forma que ele não volte mais a funcionar bem mentalmente. Eu também falo no livro sobre as doenças que andam junto com a depressão. O Alzheimer é uma delas, o Parkinson, né, ansiedade, como o padre Paulo mencionou. É comum que o idoso que está com Parkinson ou com Alzheimer desenvolva depressão. Então, não pode ser um tratamento simples. Às vezes, as pessoas têm preconceito e levam para um neurologista, quando, na verdade, além do neurologista, está precisando do psiquiatra, certo? Muitas vezes não vai tomar só uma medicação. E, então, as causas, como eu vinha falando, causa genética, tem o fator externo do estresse, que é muito importante, certo? Tem causas endógenas também, que simplesmente a pessoa tem algum problema na produção desses neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, que é responsável pelo bem-estar, e da dopamina, ou também poderá ter não só a falta desse neurotransmissor, como também algum problema no receptor. A gente sabe que quando a gente vai entrar numa porta, a fechadura tem que ser adequada para a chave. E tem pessoas que têm esse problema do neurotransmissor e do receptor. Provavelmente essa pessoa vai ter que tomar medicamento a vida toda. Não existe só um tipo de depressão. Eu também falo aqui. Existe aquelas pessoas que vão ter depressão uma vez na vida, mas também tem aquelas que vão ter recaídas. Existe um tipo de depressão chamado distimia, que muitas vezes não é percebido pelo indivíduo, porque ele é uma pessoa até extrovertida, faz amizades, mas é uma pessoa extremamente mal-humorada, que explode com facilidade, mais agressiva, que não suporta frustração. Mas como ele tem uma vida normal, ele trabalha, ele estuda, muitas vezes ele não percebe que tem depressão. E se agravar em algum momento, aí vai chamar a atenção para que é um transtorno depressivo. Então, existem os tipos de depressão, não existe só um tipo. Também tem uma variação de acordo com a fase de vida. Na criança se manifesta de um jeito, no adolescente, no idoso, como o padre Paulo explanou também. Na mulher, no homem, tem diferenças. Não significa que você, porque tem depressão, vai estar chorando o tempo todo. Aí, muitas vezes, já é um quadro mais avançado. Tem um autor que eu menciono no livro, aliás, desde o livro A Busca da Felicidade pela Fé, que eu venho tratando do tema da depressão. Esse autor americano chamado Solomon, ele descreve a depressão como uma ferrugem. Eu gosto sempre de dar um exemplo do avião. O avião é uma estrutura grande, poderosa, né, que cruza os ares, mas se ele ficar exposto ao sol e à chuva, o que é que acontece? Enferruja, tudo que enferruja desaba, não é? Isso é o que acontece com a pessoa que até é forte. Ela suporta o estresse, ela sustenta a casa, ela cuida da pessoa doente, mas aí chega um momento que ela não aguenta mais, adoece. E não é fraqueza, muito pelo contrário, são pessoas muito fortes que eu conheço,
e já tive contato e já atendi no PSF, né, onde eu trabalho há 20 anos. E quando a pessoa vem contar a história de vida, eu fico pensando assim, poxa, nem sei se eu aguentaria tudo isso. Então não é uma pessoa fraca, mas os outros julgam que é fraco, porque adoeceu, não é? Então tem assim muita rejeição, até na família. A família é outro fator muito importante que eu menciono aqui e que ajuda a pessoa em qualquer situação, certo? Então no livro eu vou abordar causas, eu vou abordar tipos de depressão, manifestações diferentes em cada fase da vida. Por exemplo, a criança. É comum que a criança desenvolva transtorno no aprendizado e às vezes pode ter um erro de diagnóstico. Pode confundir com hiperatividade, porque ela não se concentra. E hoje em dia está na moda dizer, né, Padre Paulo, que está todo mundo com TDAH. Só que, às vezes, para você ter um diagnóstico melhor e mais certo, tem que ter várias consultas. Mas agora a gente vive numa vida que até mesmo a medicina está precarizada e os médicos não têm tempo, atendem correndo. Para dar um diagnóstico, você tem poucos minutos, né? Uma consulta no SUS, infelizmente, é uma das dificuldades. O SUS é muito bom, eu trabalho no SUS, tem muitas qualidades, muita gente boa trabalhando no SUS, mas a gente tem muitas dificuldades. Uma delas é o encaminhamento para um especialista. O psicólogo no SUS, ele não tem tanto tempo para atender um paciente, ele não tem 1 hora para atender. E a pessoa está precisando, às vezes, mais do que 1 hora de atendimento, né? Eu tive a oportunidade de atender pessoas e demorar bastante na consulta e que a pessoa estava pensando em suicídio. Quando é uma pessoa religiosa, que me diz que é católica, aí eu aconselho voltar para a igreja, aconselho fazer uma confissão, porque é um sacramento de cura. Tem muita história que padres contam, ele não conta detalhe, mas eles dizem que quantas vezes já escutaram, né? Pessoas assim, que choram e aí se sentem aliviadas e decidem procurar um profissional, né? Então a confissão pode ser um sacramento de cura. E a gente tem oportunidade, às vezes, quando dá tempo, de fazer isso pela pessoa, mas nem sempre a gente tem tempo, não é? Então a família, os amigos, podem fazer também toda a diferença. A gente não pode sair também falando da nossa vida para todo mundo, mas tem aquele amigo, tem aquele familiar que você pode contar com ele, não é? A depressão na mulher, a mulher ela está mais propensa do que o homem, talvez pela uma questão hormonal. Na adolescência, a gente tem as altas dos hormônios, a mudança no corpo e que a adolescente fica mais predisposta. Aí vem a gravidez, também pode desencadear uma depressão, tem a depressão pós-parto. Aí vem a menopausa, né? É outro fator de depressão. E que a gente tem que estar atento aos nossos familiares. É aí que entra a prevenção, é aí que entra o conheça, previna, né? E o trate-se. Eu acho muito importante esse trate-se. Porque existe o preconceito, existe a falta de você procurar o profissional para se tratar, e existe o abuso de medicamento e de pessoas que botam toda a fé no medicamento. Então, essa não vai sair da depressão, eu afirmo com propriedade. Vejo pessoas que a cada dia vão num psiquiatra e volta aumentada a dose, que toma 3 Rivotril por dia, que toma, além do Rivotril, 1 ou 2 comprimidos de fluoxetina. Tem gente que toma 4, 5 medicamentos. Eu mesma transcrevo, né? Estou acostumada a repetir as prescrições de psiquiatras. E o que está havendo com essa pessoa? Não está tomando remédio? Sim, mas a vida dela, o remédio não vai resolver. O casamento dela, o remédio não vai resolver. Agora, Deus resolve. Por quê? Porque se a gente colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que o casamento esteja fracassado, a pessoa não vai desabar. Ela suporta. Minha mãe suportou. Ela teve uma separação que foi muito ruim.
Eu sofri, meus irmãos sofreram, mas ela suportou, né? Poderia até ter caído em depressão por causa disso, mas ela não caiu, porque quanto mais ela sofria, mais ela ia para a igreja. E ela dizia assim, quando eu quero um psicólogo, eu vou procurar um padre, que é de graça. Era o que ela me dizia. O padre não vai substituir o psicólogo, mas existe muito padre qualificado, porque ele estuda para isso. Quando ele está na confissão, ele é persona Christi, não importa que ele seja um pecador. Mas ele, quando está ali, ele é apto a lhe escutar. E com certeza ele não vai dar um mau conselho. Então, se não tem quem lhe escute, fale com o padre, né? Procure alguém, tem os telefones que a pessoa pode recorrer, o CVV. Muita gente se salva com um simples telefonema, não é? Então, a espiritualidade, a religiosidade, ela entra aí. A igreja, qualquer que seja a religião, não vou só puxar para a minha religião católica, qualquer religião que a pessoa frequente, pelo menos uma vez por semana, os estudos internacionais falam disso. Se você frequentar pelo menos uma vez por semana a sua religião, você tem probabilidade de viver 7 anos a mais do que quem não tem religião nenhuma. Isso não é muito bom? É a mesma coisa de deixar de fumar, né? Porque tem o apoio social dos irmãos da igreja. Quanta pessoa que mora sozinha e que o irmão da igreja, qualquer que seja a igreja, é quem vai pegar os remédios, vai ficar com a pessoa no hospital. Eu sou testemunha disso porque eu já vi. A família às vezes não dá assistência, ou então a pessoa não tem filhos, mas as pessoas da igreja, elas dão assistência. A gente teve a oportunidade também, aqui no ECC da paróquia, de socorrer uma família que os dois ficaram desempregados e a gente arrecadou algumas coisas para essa família. E teve um político na época também, que era da igreja, e que até arranjou um emprego para essa pessoa. E o que é isso? É o apoio social. O apoio social faz com que o ser humano viva mais. A gente que... nós estamos aqui na Terra durando tanto tempo. Por quê? Porque a gente forma associações, né? A gente se associa. Se você for viver isolado, dificilmente você vai viver muito tempo. E não é um comportamento exclusivo do ser humano, é um comportamento dos mamíferos. Quem gostar de assistir os canais que tem os animais, né? O Animal Planet, por exemplo, que meu filho, que é biólogo, gosta, mostra que quando o animal está ferido, se ele fica sozinho, o predador vem e pega aquele ali que está sozinho. Às vezes o animal nem está doente, mas se ele fica isolado, ele não está numa manada, no coletivo, né? O predador vem e pega aquele que está sozinho. Assim é com o ser humano. A gente não nasceu para ficar só, né? Senão Deus não tinha colocado, né, padre, Eva na vida de Adão, para que ele não ficasse sozinho, não é? Isso é bíblico. Adão vivia numa vida muito tranquila, né? Já diz um pastor aí bem engraçado. Deus providenciou alguma coisa com que Adão tinha que se ocupar, né? Que foi a mulher. Senão a nossa espécie também não tinha proliferado, né? Então, o trate-se inclui a espiritualidade, inclui a medicação, inclui a psicoterapia, feita por um psicólogo, um terapeuta, e qualquer que seja a terapia, pode ser a psicanálise, pode ser uma terapia cognitivo-comportamental, né, o TCC. Enfim, tem a parte de medicação, tem a parte do apoio da família, certo? Tem a psicoterapia e a atividade física que o Padre Paulo mencionou, porque quando você se movimenta, a gente libera a serotonina que está precisando para ter o bem-estar, para ter alegria, para ter ânimo. Eu mesma não gosto muito de ir para a academia, mas quando eu vou, eu me sinto bem melhor.
A gente sai da academia se sentindo melhor, mais disposto. Você vai para uma caminhada, você se sente melhor quando volta. Então, o exercício físico libera serotonina, estimula a liberação de dopamina, e esses hormônios são importantes para que a gente tenha vontade de viver. Outra coisa que eu venho colocando desde o livro anterior, A Busca da Felicidade pela Fé, é a importância de você ter um sonho de vida. E dizem que quando uma pessoa tem pelo menos a pretensão de ser alguma coisa, quando o jovem diz assim, eu vou fazer isso no futuro. No meu caso, eu vou escrever livros, né? Isso daí já mostra que a pessoa não está pensando em acabar com a vida, porque ela está pensando no futuro. Então, muitas vezes é um sinal de melhora. A gente tem que desejar alguma coisa, a gente tem que querer fazer alguma coisa. O que você sonha? Eu sonho ser padre, então vai ser padre. Se você se casar, não vai ser feliz. Eu quero ser pai, eu quero ter uma família, né? Tudo isso é um sonho de vida. Eu quero ter filhos, eu quero ser motorista de caminhão, quero sair por aí, que eu gosto de estrada, eu quero ser médico. Cada um recebeu de Deus vários dons, não só um. Então você tem que ter um sonho a perseguir. Eu sonhei em ser escritora, além de brincar de médica quando era criança. Mas eu já escrevia umas historiazinhas bobas e nunca esqueci aquilo. Por muito tempo eu parei de fazer o que eu gostava, porque tinha que estudar outras coisas, né? Eu fiz 2 cursos, fiz farmácia, fiz medicina, depois fui fazer especializações, depois eu fui ser mãe, então não tinha tempo. Mas isso de você não ter tempo para fazer o que gosta, faz com que você ache, às vezes você acha que a vida é vazia. Viver todo dia a mesma coisa não tem graça, né? A menos que você esteja fazendo aquilo que você sonhou. Então, não é que eu não tenha querido, não tenha sonhado em ser médica, mas o meu principal sonho era ser mãe, que graças a Deus eu realizei. Eu digo isso para os meus filhos, é a principal vocação que eu tenho, antes de qualquer coisa, e de escrever. Outra coisa que eu gosto, evangelizar. Eu gosto muito de falar com as pessoas sobre Deus. Quando eu tenho espaço, principalmente quando a pessoa chega com depressão, quando eu tenho espaço, porque às vezes a pessoa não deixa, eu pergunto, você tem alguma religião? Aí a pessoa diz, tenho, mas não estou frequentando. Eu digo, volte a frequentar. É protestante, é evangélico, né? Vá para a sua igreja. Agora vá toda semana. Se você não quer ir de jeito nenhum, reze todo dia. Rezar o terço faz muito bem para a saúde. Rezar o terço dá sono. Conheço pessoas, atendi pessoas que deixaram de tomar remédio controlado, inclusive porque perdeu um filho de 10 anos, né, de uma forma assim bem brusca, e que ela deixou de tomar remédio por conta da igreja. Agora ela frequentava muito, não perdia uma adoração nas quintas-feiras, era uma pessoa que participava. Outra coisa que é bom para a depressão, vá ajudar alguém, vá ser solidário, vá no Laureano, vá cuidar de um doente. Aí você vai ver o sofrimento do outro e você vai se sentir útil. Quando a gente se sente útil, a gente não fica triste, a gente fica feliz. Eu também tive a oportunidade de atender uma pessoa que tinha depressão e ela já vinha com remédio há muito tempo. E passou um bom tempo sem ir para a consulta. E quando foi, ela foi muito bem. Aí eu perguntei e ela estava tomando conta da sogra que estava com câncer. Isso não é um paradoxo, mas ela estava tão ocupada cuidando de uma pessoa e feliz por estar ajudando, que ela melhorou. Então, a depressão é uma doença multicausal, mas o tratamento não é simples. Tome o remédio para sair da crise, mas tente fazer outras coisas para poder um dia, quem sabe, deixar de tomar o remédio. Não estou aqui aconselhando ninguém a deixar, mas a pessoa tem a maioria das pessoas poderia fazer isso. Se lançasse mão do exercício físico, se lançasse mão da espiritualidade, não é? Se procurar fazer uma coisa que goste. Tem gente que gosta de pintar quadro.
mas não tinha tempo. Não, eu não tenho tempo. Arranje um tempinho para cuidar de você. Porque essa história de trabalhar direto, né, continuamente, de só estudar, não é suficiente. Porque a vida é mais do que isso. Então, você, se gosta de ler livros, volte a ler livros. Eu voltei a ler, porque antes eu só fazia estudar. Estudar sem parar. Cansa a mente. Então, tem um momento que você precisa fazer algo diferente da sua profissão. Eu já cuido todo dia de doente. Então, eu tinha que fazer alguma coisa diferente disso, né? Eu tinha que ler livros diferentes disso. Então, eu gosto de poesia. A poesia é como se fosse um bálsamo para a alma. Então, tem muita coisa boa para se fazer, não é? Até quem está impossibilitado de fazer atividade física, está numa cadeira de rodas, pode ler um livro, ou alguém pode ler para ela, né? Tudo isso é importante, não só medicamento. Agora, pior do que isso é não fazer tratamento nenhum. O último capítulo eu tenho falando das minhas impressões sobre a depressão. Eu estou sempre fazendo publicações no Instagram, no Facebook, eu tenho uma página chamada Espiritualidade e Saúde, tenho outra que é Depressão, vira essa página, já com o nome do livro, em que eu trago sempre esses temas, né? E às vezes a pessoa fala comigo, fala no particular, ou então bota uma mensagem lá. Tem gente que pede ajuda de todo jeito, é triste. Ou então diz que tem uma pessoa na família que não está se tratando, que não se cuida. Então eu costumo dar alguma orientação, mas sempre aquela pessoa vai ter que procurar realmente uma ajuda próxima a ela, né? Mas dentro do possível eu oriento. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas dão uma opinião sobre o que eu escrevo. Então, o último capítulo eu dediquei a algumas dessas postagens que muita gente gostou. Uma delas é a outra face, né? A depressão tem outra face. Porque é isso que eu estava falando. Não é só a tristeza, às vezes é uma raiva contida que você não bota para fora. Tem pessoas que estão suportando tanta coisa, engolindo tanta coisa, e que chega um ponto que ela não suporta, mas ela tem raiva e não bota para fora. E às vezes ela se corta, tem muito jovem fazendo isso, às vezes se suicida. Aí você diz assim, mas fulano não tinha nenhum problema? Tinha problema, só que ele não dizia, ele suportava um trabalho que ele não gostava. Ainda hoje eu atendi uma pessoa assim, que está com depressão e não pode deixar o trabalho, porque a família depende dela, mas ela não está suportando. Atendi outra pessoa também há algum tempo atrás, em que ela me disse que na hora do almoço ia para o banheiro chorar no trabalho, e que chegou ao ponto de querer se matar lá mesmo. E que não dormia de noite, porque ficava pensando que no outro dia ia ter que trabalhar. É difícil. Aí está precisando do medicamento, mas tem que repensar a vida, porque se é para se matar, é melhor você deixar o trabalho e arrumar outra coisa para fazer, né? Tudo tem solução. Tudo tem solução. E Deus sempre ajuda quem pede, né? E eu, como sou católica, gosto muito de pedir também as coisas à Nossa Senhora. Minha cor favorita é o azul, é homenagem a ela. Minha filha Mariana também é homenagem a Maria, porque alcancei já graças com Nossa Senhora, né? Então, eu sou uma testemunha viva do que a religião pode fazer para uma pessoa. Eu digo a meus filhos que toda prova que eu ia fazer, eu rezava para o Menino Jesus de Praga, porque eu tinha uma oração que a minha mãe me deu, e que é a oração do estudante. Onde o Menino Jesus de Praga é como se fosse o patrono do estudante. Tem uma oraçãozinha, e que eu sempre rezava, e me ajudou. Ajuda, pelo menos a se acalmar, ajuda o seu psicológico, né? A religião, ela alivia o estresse. E não sou eu que estou dizendo, gente. Se vocês entrarem na internet, no Google acadêmico, pesquise lá os trabalhos que tem no mundo todo falando da importância da religiosidade ou da espiritualidade para a saúde, principalmente para a saúde mental.
A gente tem uma área no cérebro que a gente estimula quando a gente reza, né? Ou ora, como queira chamar. Então, como eu falei no início, pode ser rezar o texto, pode ser uma oração falando com Deus mesmo, chorando, né? E apelando para Ele. Ele pode ser um excelente psicólogo. A Bíblia pode falar muito, os salmos são uma oração muito boa para a pessoa fazer todo dia. Deus fala conosco através da palavra, através de outra pessoa. E a gente é quem tem que estar atento e escutar. E eu vou finalizar, para não me estender muito, dizendo o que eu falei antes na palestra do ano passado, né, padre? Que é o seguinte, às vezes a pessoa critica, eu estou ali publicando algo para ajudar, aí vem a pessoa e critica, e diz, ela não é psiquiatra? Não, primeiro sou um ser humano e sou médica. A gente, quando estuda medicina, a gente estuda muita coisa. E você é obrigada a atender de tudo. E tem criança também chegando com depressão. Eu sou pediatra e já atendi criança com depressão, né? E muitas vezes não tem um especialista ali logo para socorrer a pessoa, não. Tem que ser a gente mesmo. Pelo menos para dar o primeiro passo. Então, tem gente que critica, diz, ela não é psiquiatra, ela não é psicóloga. Outra me criticou uma vez, porque diz assim, se fosse fácil assim. Não, não é fácil. Viver não é fácil, né? Mas o que é melhor? Você se entregar? Então, eu dei um exemplo na palestra do ano passado, que é de uma pessoa num barco. Tem duas opções. Sim, a pessoa no barco, o desenho mostrava dois bonecos com um remo dentro do barco. Todos os dois tinham um remo no meio do mar, à deriva. Só que um começou a remar para tentar se salvar. O outro não fez nada. Quem vocês acham que tem chance de sobreviver? Quem se mexe, né? Aí, então, essa pessoa veio criticar, porque a pessoa muitas vezes não tem ânimo. Sim, tá certo. Mas você pode apelar para Deus, pode pedir ajuda a um amigo, naquele momento, né? Aí é onde o remédio entra. Mas, meu irmão, minha irmã, quando você se levantar da cama, vá procurar alguma coisa, o que você sonha, fazer uma atividade física, rezar, porque senão é na cama que você vai ficar. Não tem jeito. Vai ficar tomando remédio a vida toda, cada dia mais, né? Então, a vida depende de movimento, certo? E outra coisa que eu quero destacar é que Jesus, ele não chegava simplesmente e curava, não. Ele dizia, o que queres que eu faça? A pessoa tem que ter pelo menos a atitude de pedir, dizer, quero enxergar, que eu veja. Não era assim? O aleijado, né? Levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus nem foi lá puxar o homem, não. Pega a tua cama e anda. E eu gosto muito de dizer, eu já dizia para os meus meninos, quando estava com preguiça de levantar para ir para a escola, coragem, Jesus venceu o mundo, ainda hoje eu digo isso. Quando alguém lá em casa está desanimado, coragem, Jesus venceu o mundo, apesar da cruz. Era o que eu tinha para passar para vocês, muito obrigada. Então, quem quiser adquirir algum livro, eu trouxe os antigos, que é Medicina e Espiritualidade, Saúde e Oração, todos tratam dessa temática. A Busca da Felicidade pela Fé, onde eu vou falar do silêncio, da importância de silenciar no mundo de hoje, de se dedicar à oração, a importância da palavra, da leitura. Já trago um capítulo sobre depressão. E depressão, vire essa página, conheça, previna e trate-se. Na língua latina, a palavra salus significa ao mesmo tempo saúde e salvação, né? Então vejam como nós não podemos prescindir. Tem pessoas que pensam que
a sua religiosidade, a sua fé, crer em Deus, é quase como desprezar o corpo, né? A saúde, o bem-estar, de forma alguma. Saúde é já uma experiência de salvação. Então nós agradecemos, doutor Valdilene, por essa partilha tão boa, que sempre ajuda a gente a pensar. E só fiquei imaginando de tudo que eu ouvi, existe depressão crônica, isto é, que não tem remédio, que não tem... Assim, pode ser que a pessoa realmente precise tomar remédio a vida toda, mas não necessariamente ela vai ter que tomar 2, 3, 4 comprimidos. Ela poderá ficar só com um, poderá ficar com a menor dose do medicamento, e se tiver algum gatilho, né, que a gente chama, aumentar novamente o remédio. A terapia ajuda muito a reduzir a medicação, porque a medicação demais também faz mal. Tem medicamento que pode alterar a pressão, tem medicamento que reduz a libido, né? Ou seja, o apetite sexual, atrapalha os casais. Por isso que eu enfatizo, padre, a importância de fazer um tratamento, um tratamento lançando mão de outras ferramentas, para pelo menos, se a pessoa não conseguir ficar sem medicamento, ficar tomando o mínimo possível e ter uma boa qualidade de vida. Porque tem pessoas que vivem sedadas, né? E que a cada dia só aumenta a quantidade de remédio. Eu fico assustada, como eu disse aqui na palestra, com pessoas que tomam 4, 5 medicamentos e muitas vezes 2, 3 de cada remédio e conseguem andar. Elas vão se habituando àquelas doses, então tem que cada dia ter uma dose maior. E se você tiver uma espiritualidade desenvolvida, atividade física, tem mais chance de não chegar a esse ponto. Eu afirmo e reafirmo, você tem que fazer outra coisa, não só a terapia medicamentosa.